Paulo Gala, Professor, traduz isso pra gente. Quais são essas regras apresentadas até agora pelo Haddad? São boas, não são boas? Elas realmente são melhores do que o teto de gastos? Definitivamente são melhores do que o teto que vigiou, né, vai vigiar, na verdade, até a aprovação desse novo marco fiscal, e essa medida é um conjunto, na verdade, né, de medidas que traz um novo panorama para como a gente vai gerir as contas públicas aqui no Brasil. Tem alguns traços interessantes, do ponto de vista da inspiração, a apresentação traz uma relação com a Ele lei tá trampando, acho lá, né? de redução da inflação do Tá trampando. governo Biden, ou seja, está inspirado aqui num propósito de investir na economia, de redirecionar a estrutura produtiva em favor, né, do setor de energia verde e de uma nova economia, e traz também um aspecto importante de colocar um piso para o investimento. Então, mesmo que haja uma situação de redução da receita que diminua muito, por exemplo, o superávit, né, que é essa poupança que o Brasil tem que fazer, o governo tem que fazer para pagar os juros da sua dívida, vai ter ali um limite mínimo de investimento que o governo vai fazer, em torno de 0,6% de crescimento. Então é algo que sinaliza, eu realmente acho uma visão muito diferente com relação ao teto de gastos, que impunha uma redução do Estado, uma redução do gasto sistemática aí ao longo de 20 anos, né, 10 anos renováveis por mais 10 anos. Outra característica importante dessa proposta de marco é que ela faz um ajuste fiscal, na minha visão, bastante arrojado, é acelerado, né? O primeiro cenário é zerar o déficit já no final do ano que vem. O segundo cenário zeraria o déficit que a gente tem ali mais ou menos em meados de 2025. E já a partir de 2025, 2026, a gente já teria uma poupança, né, crescente, pelo menos até onde vai a proposta, até 2026. Então, ajuste fiscal acelerado, eu acho que sinaliza bem o mercado, inclusive ontem e hoje já começou a responder com queda na taxa de câmbio, com queda na taxa de juros, e o Haddad, que tem, na minha visão, né, o pior emprego do mundo, que ele tem que atender a diferentes interesses, tanto no que vem da Faria Lima, né, dos proprietários de riqueza, mas também da base de apoio do governo Lula. Eu acho que ele conseguiu encontrar um meio termo. Não acho que todo mundo ficou feliz, mas na minha visão é um avanço substancial em cima da regra fiscal anterior, que era o teto de gastos. Ó, o André, mercado financeiro tá. Deixa eu só atualizar o mercado financeiro, Sakamoto, rapidinho, que eu acho importante, porque todo mundo, como é que vai reagir? Como é que vai reagir? Bolsa subindo, né? Desde o início aí, de quando ele tá falando, a bolsa tá subindo, tá mais ou menos 1,5%. A Bolsa de Valores de São Paulo em alta neste momento. E o dólar em queda de 0,5%, mais uma queda neste momento no mercado financeiro. Ou seja, essa é a reação do mercado da Faria Lima, como diz o professor, a esse anúncio da nova regra fiscal. Vai contigo, Sakamoto. André, tem um ponto, né, que lendo a proposta ela é bastante, digamos, procíclica, né? Ela permite aumento de gastos quando há ampliação de receita e quando você tem uma situação de crise, você tem um rebaixamento. Você sabe que, a gente sabe que, ainda mais no PT. Não tá em situação de crise já não, gente? Já não tá em... não tá em situação de crise já não? Quer mais crise que essa? Caralho, meu. Nós tá desde 2016 em crise. Não quer mais crise que essa? Caralho, cenário de crise. E em determinados outros campos progressistas, há uma crítica a respeito disso, tá? E defende-se a necessidade de, exatamente em momentos de crise, aumentar o gasto para sair da inércia, né? Como é que você vê isso, né? Você vê espaço para mudar? Entende-se, na verdade, até que o mercado esteja comemorando, porque isso é uma coisa que o mercado defende, mas não é necessariamente o que setores do governo Lula defendem, não é? Exato. Inclusive, existe esse elemento procíclico, né? Então, explicando aqui, né, para o pessoal que acompanha, quando o governo ele tem um processo de elevação das receitas, a tendência é ele gastar mais,
E aí, quando vem a crise diminui a atividade econômica e diminui as receitas do governo, o governo então teria que gastar menos. E quando a gente precisaria, na verdade, do oposto, né? Quando a gente está crescendo, o governo poupa mais, e quando a economia vai mal, ele tem mais bala na agulha ali para poder gastar na economia e sustentar a atividade, garantir emprego, garantir direitos sociais e assim por diante. A regra, E ela... toda caralhada que tá por fazer atrás. Alguém vai falar sobre isso, gente? Alguém vai falar sobre isso? E toda a caralhada que precisa ser feita no país. Da onde vai vir esse dinheiro, meu Deus? Da onde? Da onde? Alguém me explica! Nós vamos ficar na mediocridade pra sempre. Pra sempre vai ser o medíocre. Não é nem medíocre, nós é abaixo do medíocre. Não vai ficar sendo um quintal dos outros, uma fazenda. Até quando, meu Deus? Até quando? Até quando? Será que é impossível fazer uma porra de uma regra fiscal que contemple da onde nós vamos tirar essa porra desse dinheiro para investir, para industrializar o país, para fazer o que precisa ser feito? Meu Deus do céu! Tá dentro de uma casa com tudo quebrado. Tudo quebrado. Não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem gás, não tem geladeira, não tem comida, não tem porra nenhuma. Precisa reformar a porra da casa. Ou então comprar uma outra casa, lá em Marte, sei lá. Precisa da porra do dinheiro pra fazer isso. Da onde vai vir a porra do dinheiro? Vai todo mundo ficar cagando a céu aberto até quando no país, velho? Até quando? Caralho! Caralho! Ela de fato tem esse componente procíclico que, na minha visão, deve estar ali reconhecendo ou tentando atender um ajuste mais acelerado das contas públicas no curto prazo. Porém, ela embute um parâmetro, E a né, que conta esse dessa aí, parâmetro isso é de verdade, ó. desaceleração. E a conta dessa porra aí vai ser Bolsonaro 2026. Vai ser mais 4 anos de Bolsonaro no rabo de todo mundo. Mais uma punição. Da despesa, na medida em que você burla ali os limites da banda do superávit primário, que é essa poupança. Então, por exemplo, se você começar a ter um superávit muito pequeno, ou seja, você ficou abaixo do que seria a meta, né? A gente pode associar bastante ao regime de metas de inflação, mas então você ficou abaixo da meta do superávit, a poupança ficou menor, o governo então aplicaria esse redutor de gastos e seguraria a atividade econômica. Este problema, que é a prociclicidade, ele é compensado por um piso. Então você conseguiria colocar um limite aí, mas de fato você não elimina todo o problema da prociclicidade que está embutido. Mas eu acho que colocar um limite, né, em termos de piso e teto, eu acho que já é positivo do ponto de vista da organização, né, das contas públicas. Isso aí pode acabar gerando uma chiadeira por parte do campo mais à esquerda no Congresso Nacional? Vai gerar, certamente vai gerar. O ponto do PT, se não me falha a memória, né? Era a questão disso e questão do que vai acontecer com a educação e saúde, né? Então, ó, o Fundeb, ele está fora da regra, né, porque isso é definição constitucional, então tudo que diz a complementação dos investimentos em educação estão protegidos, mas a regra ela tem esse aspecto de ser muito abrangente para evitar exatamente toda aquela disputa por excepcionalidades, né? Todo mundo chegando ali querendo tirar o seu gasto da regra. Então, nesse sentido, eu acho que ela avança com relação ao teto de gastos, porque ela é uma regra razoavelmente abrangente do ponto de vista fiscal, e ela vai expor de maneira muito clara a tensão que vai existir entre as forças políticas pelos tipos de gastos que vão entrar nela. O que eu acho interessante ali é a proteção do investimento. Você colocar um piso, um ritmo de crescimento dos investimentos é muito importante, porque em geral, na nossa história, os investimentos são quem mais sofrem quando você tem que fazer contingenciamento, né, que é segurar despesa quando o governo não atinge as suas metas. Então, novamente,
É apenas a primeira apresentação, né? Eu acho que muito mais detalhes têm que sair para a gente poder avaliar com mais certeza, mas eu acho que o desenho da regra sinaliza essas prioridades que, na minha visão, avançam tremendamente com relação ao regime fiscal anterior. Pelo amor de Deus, né, cara?